Isso. Gênesis 25, porção semanal Toledot. Verso 19. 25, 19, Bereshit. Gênesis. Estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. E estava Isaac com 40 anos de idade ao tomar a Rivca, filha de Betuel, o arameu, de Padan Aram, irmã de Labão, o arameu, para ele por mulher. E orou Isaac ao Eterno em frente à sua mulher, que orava também, porque era estéril. E atendeu o Eterno e concebeu Rivca, sua mulher. E lutaram os filhos no seu ventre. E ela disse: se é assim, por que desejei isso eu? E foi consultar o Eterno. E ela disse, e disse-lhe o Eterno: 2 nações há no teu ventre, e 2 reinos de tuas entranhas se dividirão. Uma nação mais que outra nação se fortalecerá, e a maior servirá à menor. E cumpriram-se seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro vermelho, todo ele, como vestido de pelo, e chamaram seu nome Esaú. Depois saiu seu irmão, e sua mão agarrava o calcanhar de Esaú, e chamou seu nome Jacó. E estava Isaac com 60 anos de idade ao dar à luz Rivca a eles. Cresceram os moços, e foi Esaú perito caçador, homem do campo, e Jacó homem íntegro que habitava em tendas. E gostava Isaac de Esaú, porque comia de sua casa, e Rivca amava a Jacó. Até aqui tá bom. Vou contar um sonho para vocês que eu tive na sexta ou quinta, e tem a ver com essa porção semanal, e tem a ver com alguma coisa que a gente pode receber como ensino. Eu tinha sido convidado para estar num lugar. Esse lugar parecia uma igreja evangélica. Era um galpão assim grande, e eu estava lá naquele tablado lá, e com uma guitarra preta igualzinha aquela ali de trás, e eu cantava esse louvor que a gente cantou há pouco, Shir Lamelech, e não tinha ninguém no templo ali, estava todo mundo disperso lá para fora, e eu estava triste. Sabe quando você canta sem ânimo, aborrecido? Você está ali cantando, né? E porque o lugar não era o lugar, não era para estar ali, né? E eu nem sabia onde estavam aquelas pessoas. Eu sei que tinha gente lá fora, mas eu não sabia quem eram as pessoas. Você vai falar, mas está estranho isso. Não, é verdade. E ao mesmo tempo que parecia ser lá, parecia também ser aqui, tá? E aí de repente me veio uma convicção no coração que eu estava na presença do Eterno e que eu tinha que estar alegre, feliz, e mesmo aquilo que estava acontecendo do lado de fora, que não tinha que se preocupar com aquilo. Aí eu comecei a bater ali as cordas de forma diferente, deixando a alegria entrar. E aí eu comecei a cantar sozinho, com grande alegria, né? E fui cantando, aí você percebe que mudou toda a atmosfera
daquele lugar. Aí era claro que eu já estava aqui. A beleza do sonho é que você pode estar num lugar e em segundos você já está no outro lugar, né? O sonho tem essa característica. Então, conforme começou a cantar com alegria assim, aí eu já estava aqui. E estava na posição que nós estamos aqui, com aquela porta ali aberta, e também não tinha ninguém, tá? Parece nome de filme, eu mesmo e a guitarra. Aí fez um barulho, aí eu desci. Quando eu fui chegar aí, aqui atrás, lá naquela parede de lá, onde é a cozinha, estava tudo escuro. Era uma escuridão só, era treva. E aí, sabe, como é que chama esse negócio aqui? Isso, esse tripé, pedestal, suportes, isso aqui. Tinha um desse lá atrás, lá na cozinha. Conforme eu fui andando aqui para esse corredor, não tinha essa proteção aí atrás, já era direto na porta. Quando eu fui chegar perto da porta, esse negócio que estava lá veio voando sozinho, veio assim e queria me atacar. Essa parte onde eu ponho o microfone era para ter acertado no meu corpo. E aí, quando foi chegar perto, eu só dei um grito assim para poder desviar. Aí eu acordei e agarrei na perna da Ente. Foi isso mesmo. E ela até acordou assustada, falou: nossa, qualquer dia você me mata do coração ainda. Aí você pode pensar: bom, daqui a pouco eu volto no sonho, tá? Para dar tempo de vocês esquecerem, aí a gente conta de novo. Esse pedaço, quando fala Toledot, significa gerações. E aqui esse começo, vamos ler esse comecinho. Estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Em português, essa formulação estaria errada quando você escreve: e essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão, : Abraão gerou Isaac. Aqui, no mínimo, é uma redundância, tá? Você que aprende em redação, essas coisas, se você já deixou claro aqui, ó, essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Você não precisa colocar de novo que Abraão gerou Isaac, porque já deixou colocado aqui que as gerações de Isaac, que é filho de Abraão, tá? Agora, por quê? Dizem os sábios que a Torá coloca. A Torá, ela não contém erro. Cada coisa que está ali, quando há uma repetição, quando há uma letra maior que a outra, tem um segredo que está ali por trás. Aqui nesse caso específico, um dos segredos é que quando Abraão desceu com Sara para aquele reino Avimelech, o famoso Abimeleque, vocês lembram que ele pediu para ficar com Sara, e passado o tempo ela estava grávida. O povo daquela redondeza não acreditava que Sara tinha gerado um filho de Abraão. Eles achavam que Isaac era filho de Abimelech. Então o Eterno, o que ele fez? Ele moldou o rosto de Isaac igual o rosto do pai dele, Abraão. Eles tinham praticamente o mesmo rosto, para ficar claro diante das pessoas que Abraão tinha gerado um filho. Esse filho, que é Isaac, nunca foi permitido a ele sair daquela região
onde foi declarado que aquela terra era a terra escolhida, que Deus escolheu para o povo dele, que viria a se tornar um povo em gerações mais futuras. E quando Isaac está já maior e ele vai se casar, a esposa estava estéril. Vocês ouviram aqui a leitura, que ela era estéril, eles estavam morando juntos, os dois, e ela então pôde gerar um filho. E ela foi perguntar ao Eterno por que daquelas coisas. Dentro dela foi respondido que havia duas nações, duas crianças. Já dentro do útero materno, conta o Midrash, que quando ela passava diante de alguma coisa que lembrava aspectos materiais do próprio mundo de então, uma das crianças, ela se inclinava para aquele lado. Estou vendo uma luz azul aqui, não é minha. Pronto. Mas quando passava por uma casa de estudo de Torá, a outra criança se virava. E aqui diz que uma criança, ela era voltada para as tendas, que era do campo. Esse é Jacó. Tendas aqui na Torá significa a yeshivá. Então, mostrando que Jacó seria um homem estudante das coisas do Eterno. E o outro, que é o caçador, ele seria justamente aquele que estaria abominando tudo aquilo que estava relacionado ao judaísmo, tá? Para ir dando nomes já. Por outro lado, pensando na árvore da vida, o Isaac, ele era ligado muito a qual filho? O que vocês lembram? A Jacó ou a Esaú? A Esaú. Esaú era caçador. O caçador, ele exibe força, Gevurá. Então, o Isaac estava ligado ao filho, que estava localizado do lado esquerdo da árvore da vida, tá? Que é a Sefirá de Gevurá, força. Já Jacó estava conectado com o lado direito, que é Hesed, bondade. Bom, a história, talvez essa seja uma das histórias mais conhecidas por todos, né? Porque isso aqui ensina criança, dá aulinha para criança. Você vai aprender que teve aqueles dois gêmeos, que o pai gostava de um, a mãe de outro, e vai. Isso aí que é coisa que, pelo menos como história cristã, todo mundo já ouviu muito. Agora, como conteúdo judaico, o cristão praticamente tem acesso zero a essas coisas. E nós, como viemos de igreja evangélica, nós sempre tivemos uma noção muito equivocada sobre essas coisas. Agora, adiantando um pouco, todo mundo lembra quando Jacó foi apresentar aquele guisado ao pai? Na verdade, a mãe que chega para ele e fala assim: olha, eu vi seu pai falando com seu irmão que ele está para morrer e que ele quer dar a bênção. É a transmissão da bênção do Eterno, que era de extrema importância. Aqui resultava a sequência do plano de Deus para este mundo de então. E ela disse assim: meu filho, faça o que eu estou lhe pedindo. Ou seja, não discuta, creia, faça isso por mim e por você. Eu vou preparar
o guisado do jeitinho que o teu irmão faz para o seu pai, e você vai entrar lá e vai apresentar. Isaac já estava velho nessa época, portanto, e ele já estava com os olhos turvos, já não estava enxergando direito, tá? E Jacó fala assim para a mãe: mãe, eu vou estar pecando se eu fizer isso, porque eu estaria mentindo. Ela disse: não, meu filho, deixa isso por minha conta. Mas o meu irmão é peludo e eu não. Deixa isso por minha conta também. Ela pegou uma vestimenta, não sei se vocês lembram que vestimenta era essa. Quando Adão foi gerado por Deus, Deus fez a ele uma vestimenta. Esta vestimenta, ela por ter sido feita por Deus, tinha coisas ali que na pessoa certa iria revelar aquilo que é certo da parte de Deus, como o cheiro, por exemplo. Mas se ela cai na mão de uma pessoa errada, aquela roupa, e pensa numa roupa como se fosse mágica, tá? Então quer dizer, a mágica iria funcionar naquele que é bom, naquele que é ruim não ia ter magia nenhuma, entendeu? É como se fosse assim, só para você entender, não é isso, tá? O que aconteceu? Adão passou essa vestimenta para o filho, que passou para a pessoa, que passou, essa roupa acabou indo parar em mãos erradas, em Nimrod, e Esaú matou Nimrod e pegou essas vestimentas. É uma vestimenta que ele usou para ir caçar, e nessa época, quando ele fez isso, foi justamente no dia da morte de Abraão, o avô. E Jacó estava muito preocupado em honrar o avô Abraão. E quando chega o irmão dele, Esaú, ele chega todo porque ele nunca foi ligado a estas coisas e nem se interessava. Na verdade, ele era um enganador, porque ele perguntava as coisas para o pai referente a como servir Hashem, de que forma, e tudo para que o pai pensasse que ele era uma pessoa que estava naquele caminho da escolha para com as coisas de Deus, mas na verdade não era tudo apenas para chamar a atenção do pai. E portanto, quando ele chega para Jacó estava fazendo uma comida. Qual era a comida? Lentilhas, que era um prato justamente específico, comemorativo, nessa questão difícil de luto, de morte, mas era uma comida cara também. Quando ele volta esteneado, todo cansado, exausto daquela luta, ele volta também com muito medo, porque ele tinha matado Nimrod. E quando ele chega, ele sente o cheiro daquela comida, ele fala para o irmão que ele quer aquela comida a todo custo. E Jacó então primeiro chama a atenção dele, dizendo que ele teria que respeitar a morte do avô. O avô não era qualquer pessoa, gente, é Abraão. E ele disse: você é muito certinho, você é tolo, esse tipo de conversa. E aí ele falou: eu quero essa comida, você quer? Então você vai ter que adquirir. Foi onde eles formularam aquele pacto. Ele entregou aquela comida, por outro lado, fez com que o Esav entregasse o direito de primogenitura, que significa o direito de herança espiritual das coisas. E isso vai se confirmar mais à frente, justamente quando tem que fazer aquela partilha. Se você não sabe, provavelmente você não sabe mesmo, ficou conhecido ao longo da história, Edom, que é Esaú. Edom responde pela religião, não é um tipo, responde literalmente pela religião, na linha
que vem historicamente, que chega até Roma, é a linha de sucessão de Esaú, tá? A linha de sucessão que parte de Jacó é o judeu. Chega, tá? Então, no tempo atual, você tem os dois gêmeos, tá? Você tem Esaú, que responde por Roma, e Roma responde por quem? Qual é o nome romano que se dá às coisas? Catolicismo romano, que responde pelo cristianismo que foi espalhado o mundo afora. E Jacó, ele responde pelo judaísmo. Por quê? Porque Jacó, ele gera as 12 tribos. As 12 tribos é Israel, tá bom? Foi com quem Deus fez o pacto, guardou. Houve quebra desse pacto. A história toda que você conhece, ainda que de ouvir falar, você sabe que esse povo descumpriu os mandamentos do Eterno, e de acordo com o mal com que eles fizeram, chegou num ponto máximo em que eles perderam o direito, inclusive, de pisar naquela terra que o Eterno tinha dado a eles. Então eles foram expulsos. Quando se cumpriu isso? 722 e a partir de 603 a 586, antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo, quando 10 tribos é levado pela Síria, e depois as outras 2 tribos é levado por Nabucodonosor para a Babilônia, e depois 538 volta. Então essa história toda que vai entrando, o que chega nesse cristianismo romano, inclusive Trindade, por exemplo, não é uma construção de agora, é uma construção que vem já desde o tempo de Nimrod. O Nimrod é aquele primeiro, aquele que fundou a Babilônia, aquele que fundou e fez a Torre de Babel, tá? Já desde essa época já vem o conceito dessa tríade, tá? Portanto, aqui você tem esse cenário. Bom, agora você vai pensar assim: já posso entrar naquele sonho? Aí eu pergunto para você: o sonho que eu acabei de contar, ele te passa uma ideia de algo ruim ou de algo bom? A Meire disse ruim. Quem mais acha que é ruim ou bom? Assim, fala o que te dá a impressão. Ruim ou bom? Ou não sei. Não, justamente porque, principalmente aquela parte, quando o suporte de microfone, ele vem com tudo para atacar, você pensa em assombração, você pensa em demônios, você pensa num monte de coisa, né? E esse monte de coisa é um conceito judaico ou um conceito cristão? Cristão, tá? Por quê? Pelo conceito judaico, neste conceito judaico que eu acabei de falar para você, dentro da barriga da mamãe, você tinha um lado que era luz, um lado que era treva. E você vê o texto de Isaías, quando Deus fala assim: eu faço a luz e crio as trevas, tá? Eu crio o mal, tá certo? O mal é criação de Deus. No conceito cristão, esse mal responde por Satanás, como um anjo, um querubim, que se especializou em brigar com Deus, para ter um reino, e que ele está disputando com Deus nesta terra um reino, e que este reino, para quem não anda direitinho com Deus, é chamado de inferno, tá? E nessa outra doutrina cristã, aí vem nessa carona dizendo que aquele que não recebe o Salvador vai para o inferno. Então esse tipo de doutrina vem do mesmo lado,
Por quê? Porque estão pensando que todos partem de um mesmo lado, tá? E é um conceito errado. Só que, como o judaísmo ele não foi divulgado, ele não é por princípio algo que se sai ensinando. Vocês estão acostumados com, por exemplo, a Igreja Católica não faz divulgação das suas obras? Fazem. A Igreja Evangélica não faz, não é chamado de missionários que saem mundo afora. Você vê as pessoas que vão de porta em porta e leva folheto e convida, vamos lá para a nossa igreja, faz isso, faz aquilo, vem conhecer assim, assado. Essa divulgação, e eles investem muito nisso, e muitos lugares exigem que você que faz parte dali, você tem que levar pessoas, não é assim? Pois bem, quando exige esta questão, está partindo do ponto também de que as pessoas que não andam neste caminho, ou que não vêm para este caminho, qual é o fim dela? O inferno, tá? Por outro lado, tudo isso fecha numa coisa só, e vira algo que espalha para o mundo inteiro. O judaísmo ele não é nesse sentido ele não é proselitista, ele não é de fazer propaganda. Você não vai encontrar um judeu na rua chamando você para vir para uma sinagoga para aprender a doutrina deles. Você não vai achar. Tanto é que o que fez a gente deixar o cristianismo evangélico e entrar no judaísmo, não veio nunca um judeu aqui dentro, e nem ali fora na rua, tá? Foi algo que o próprio Deus veio nos ensinando, mostrando, até que chegou num ponto, como vocês bem sabem, que não tinha mais como voltar. Aí a gente teve que tomar uma decisão, romper com um lado e continuar e aperfeiçoar naquele ensino, tá bom? Agora, voltando neste sonho, onde eu estava em princípio? Num lugar que tinha aparência de um encontro de igreja evangélica, ok? Agora, como que eu poderia estar num lugar que lembra o encontro de igreja evangélica? Talvez daí que vinha o meu desânimo de estar ali, não querendo estar ali, de tocar uma música que não seria recebida por aqueles ouvintes, ou seja, eu seria ali uma persona não grata, entendeu? As pessoas com certeza não me queriam ali, tanto é que não tinha ninguém no salão, eu estava sozinho, estava todo mundo do lado de fora, tá? Isso, portanto, lembra muito Esaú. Tá dando para entender? Eu vou começar agora a fazer essa comparação, unindo as coisas. E aquela tristeza, angústia que se tinha, era justamente de você estar num lugar que você não queria estar, de você passar por uma situação que você não queria passar. Então você não estava tocando para ninguém, né? Não tinha ninguém ali. Sim, não tinha ninguém ali, e não, acho que nem iria entrar, por mais que eu ficasse ali. É igual o problema que você passa. Os problemas que você passa na vida, você passa ali obrigado, mas você queria estar ali? Não. Vem um aborrecimento de dentro, mas você tem que passar, tem que enfrentar, e isso serve para o crescimento das pessoas. Pois bem, quando algo acontece dentro da gente e você recebe aquela iluminação de Deus, ou numa linguagem psicológica, um insight, ou numa linguagem cristã, que eles falam, recebeu uma revelação, naquele momento chego à conclusão seguinte: não adianta lutar contra essas coisas, eu não tenho como lutar contra isso, vou me desgastar
e eu não vou mudar esse cenário. Quem estaria prejudicado em querer lutar e em viver permitindo que as emoções, pelas motivações externas que iriam me afetar? Ou seja, para você entender como que eu estava, alegre, feliz ou triste? Estava triste. Por quê? Por causa daquele ambiente, por causa daquele cenário. Quando me dou conta que eu não tenho poder para mudar esse cenário e não tenho por que lutar contra essa situação, porque essa situação faz parte do mundo estruturado, então eu estaria trazendo dificuldades para mim mesmo, prejudicando a mim mesmo, trazendo treva para mim mesmo, e quem estaria sendo bloqueado num crescimento de conhecimento era eu mesmo, e eu também não estava dando a Deus, servindo a Deus com alegria. Um dos mandamentos do Eterno é servir a Deus com alegria, e uma das formas de demonstrar alegria é o louvor. Naquele momento, a música em princípio era a mesma, Shiro Lamelech. Então o problema não estava na música, não estava na letra, não estava no endereço para quem era, mas estava na minha ação. Quando eu compreendi muito rápido isso, eu mudei a postura. Eu comecei a cantar, não mais motivado de fora para dentro, mas agora de dentro para fora. No que houve uma mudança interna, de dentro para fora, mudou o cenário lá? O mundo mudou? Não, não mudou, continuou a mesma porcaria, o mesmo desrespeito, a mesma situação, só que eu mudei naquele momento, e o jeito de tocar mudou, o jeito de cantar mudou, e o jeito que esse louvor subia para o Eterno mudou. Naquele momento, quando eu me vi obrigado, aí eu já estava de volta aqui. Essa é a situação. Enquanto a gente fica sem compreensão, você fica num outro lugar de culto, que é aquele salão que eu estava falando. Mas quando vem a plena conscientização do que é o teu lugar de culto, eu já estava aqui, no nosso local de culto, que é distinto dos demais, entendeu? Então, ou seja, eu saí daquela situação, saí da situação, mas o mundo mudou? Claro que não, era a mesma coisa, mas eu voltei para um lugar de origem, e neste lugar de origem continuava a mesma situação que é expressa no mundo inteiro, uma parte treva, uma parte luz, entendeu? A diferença é que o mundo entende que a parte treva são Satanás com seus demônios e suas demais coisas. E a gente sabe muito bem por que é que as trevas foram criadas. E que Satanás não é, na verdade, este anjo que tem um poder para ser Deus, para disputar com Deus. Na verdade, no mínimo, Satã, ele responde pelo Yetzer Hara. Ele responde, você poderia dar nome a ele de livre-arbítrio, porque é ele que força você a tomar decisão. Sem ele, você não poderia escolher se você escolhe servir a Deus ou escolher a você mesmo. Sem ele, você não teria condições de crescer e andar pelo caminho da luz. Entendeu? E com ele, muitas pessoas estão presas dentro de suas respectivas igrejas e denominações, acreditando que elas estão servindo a Deus, mas elas estão paralisadas diante de Deus. Elas não crescem. Por que elas não crescem? Porque elas estão sujeitas, paralisadas nesse sentimento. Que sentimento é esse? Ela se sente protegida ali porque ela tem medo de quem? Do próprio Satã e daquilo que ele representa, o inferno separado de Deus para sempre. Então a pessoa não vive para ela em si, não dá prazer algum a ela, tá certo? E também não consegue acessar a Deus, porque se você
não está contente, feliz? Aí volta a primeira cena do sonho. Eu estava cantando para Deus? O louvor era correto? Era. O instrumento era correto? Era. O local correto? Era. A pessoa dirigida ao culto era correto? Era. Mas estava sendo feito e recebido pelo Eterno? Não. Por quê? Porque ele não vinha de dentro. Porque a motivação era externa. Eu estava que nem um fantoche. Eu estava permitindo que o externo modificasse. O que tem acontecido com pessoas é que esse sistema todo, que responde por Edom, por Esav, por Esaú, ele como caçador, como forte, como Gevurah, ele impede a pessoa no seu crescimento, ele segura a pessoa, ela fica com um nome, com uma tarja na cabeça de santidade a Deus, de culto a Deus, tudo certinho para Deus, que é para Deus, que é para Deus, que é para Deus, tá? Mas não vem de dentro. Por quê? Porque ela não encontra alegria dentro dela para isso. Na verdade, tudo é motivado pelo medo. Medo de ir para o inferno. Com isso, voltando para o sonho, quando eu me dirijo para lá, que eu vou para lá, aí eu vou ter um encontro com essas pessoas de fora, e com aqueles do lado de fora, que porventura, como já era aqui, então aqueles que estivessem do lado de fora, já eram pessoas que no mínimo estariam interessadas de entrar para este lugar. Dá para entender isso? Já não era aquele ambiente misturado mais. Aquele primeiro salão era mistura. Ali você tinha o judaísmo com o cristianismo. Agora, nessa última parte, você tem apenas o judaísmo. E do lado de fora estariam as pessoas que estivessem interessadas em entrar para dentro. Como chama esse movimento aqueles que estão fora que querem entrar? Bnei Noach. Ou seja, você tem o judaísmo que responde por aqueles que são judeus, que nascem judeus, ou durante a sua vida fazem a conversão ao judaísmo e têm que viver debaixo das regras do judaísmo. Estes são os judeus que têm toda uma regulamentação a ser seguida. E as demais nações do mundo, conhecidas na Torá e na Bíblia de uma forma geral como as nações, então as demais nações, elas deveriam, em princípio, aprender sobre Deus com os judeus, com os hebreus, lá naquele começo. Só que as nações, elas nunca quiseram aprender com os hebreus e nem com os judeus. Ao longo da história, o que isso se tornou? Um antissemitismo. O mundo é antissemita, tá? E este antissemitismo, ele responde por uma sensação de liberdade, porque quando as nações, para aprender, aí eu lembro de um professor que falava para a gente, que para você aprender alguma coisa, você tem que ser humilde. Para você aprender, você tem que ter consciência que aquele que está te ensinando sabe mais que você. E nós temos um orgulho próprio. Nós nunca queremos admitir que alguém é melhor que a gente. O namorado termina com você, arruma outra moça. Geralmente, o que as pessoas falam? Me trocou por aquilo ali? Ou seja, sempre depreciando o outro. E quando você faz aí inverte, quando você faz uma comparação com alguém, se você é casado, está num relacionamento sério com alguém, eu estou dando exemplo de relacionamento porque é o mais comum, o mais fácil para a gente perceber. Então, quando você tem ciúme de alguém, olha, se eu tenho ciúme da Andy, eu vou olhar para ela, um amigo de trabalho que fica em cima dela, etc, etc, eu sempre vou achar que ela está pronta a qualquer momento a descobrir nele uma pessoa muito melhor do que eu. E eu sempre acredito nisso, a gente sempre acredita nisso, até que quando você vai ver a realidade, você descobre que aquele
não necessariamente é melhor ou pior, mas são situações diferentes, que aquele medo, aquele negócio está apenas dentro de você. Para a aprendizagem acontece a mesma coisa. Muitos não aprendem porque não admite que alguém possa ensinar, ou que ele não saiba, não seja superior a pessoas, entendeu? Isso são coisas inconscientes, tá? Não é coisa que está falando todo o aluno. Você vai falar isso numa escola, numa universidade, os alunos não vão aceitar, mas é um comportamento externo. E outra coisa, pode ver, em todos os cursos, em todas as classes, sempre tem gente que fala mal do seu professor, ainda que seja o seu melhor professor, tá? E por outro lado, sempre tem gente que adora o professor também, tá? E porque tem que ter equilíbrio, é luz e trevas, tudo dentro de um equilíbrio. Então, o judaísmo, ele, por regra de Deus, ele deveria ensinar quem é Deus às nações, mas as nações nunca quiseram aprender com Israel, jamais, e começou a taxar Israel como, eu disse, uma persona não grata. Não querem, porque eles, aí vem a filosofia de Freud, por exemplo, eles criaram, o homem criou o seu Deus, e cada um especificamente cria o seu próprio Deus, e muitos são o seu próprio Deus. Aí vem aquela outra filosofia de Nietzsche, que fala, o homem matou Deus. Ao mesmo tempo que o homem cria Deus, ele também mata Deus, porque ele não quer aprender realmente com quem tem de fato a ensinar sobre Deus. E se pensa assim, mas quem é Israel para ensinar sobre Deus? Israel detém tudo aquilo que vem a este mundo da parte de Deus, entra pela porta Israel. Não existe outra porta. Não existe. Não tem como existir. Aí teria que ter outros conceitos, outros conhecimentos que não tem nem tempo para falar. Mas só para te lembrar a dica sobre o livro do Raimundo Sato, quando mostra que de Adão até Abraão foi observado os comportamentos, e Abraão foi o único que se destacou daquela maneira, e ele subiu o nível, e de Abraão vem os hebreus. Então os hebreus já nascem numa categoria que as pessoas do mundo inteiro não estão naquela categoria. Por isso, o mínimo disso, não tem como a doutrina do cristianismo, que diz que em Jesus foi criada uma nova igreja, uma nova religião, e que Deus rompe com Israel, e que a igreja substitui Israel. Esta igreja, ela é as nações. Só no sentido de nascimento humano, eles já nascem abaixo, isso falando humanamente e espiritualmente, eles já nascem abaixo. Como que aquele que está abaixo vai substituir alguém que está sempre acima? Em conhecimento, em verdade, em comportamento, em tudo? Não tem como, tá? Então daí entra as variadas doutrinas, trindade, né? Que a trindade, ela vai quebrar aquilo que é o mandamento principal do Eterno. Quando o Eterno fala com o povo, ele diz com a boca dele: eu sou Deus, quem tirou vocês da terra do Egito, não terão para vocês outros deuses. Hashem é um e é indivisível, não tem como ter divisão, ele tem um lugar que é só ele, só para ele. E para que tudo fosse criado, ele teve que esvaziar algo para poder criar o mundo. E a criação criada não tem como jamais se assemelhar a nada que é ele. São conceitos aparentemente difíceis? São sim, é verdade. Mas voltando para o sonho, o que tem o sonho a ver com Toledot? Toledot nós falamos que são gerações, e aqui vai falar a geração de Isaac, que é filho
de Abraão. E uma porta, ou seja, Isaac, a característica dele, ele nunca saiu da terra, do lugar que Deus separou. Nesse sentido, entenda como a pureza que o Eterno prepara. Ele nunca se contaminou com nada nesse sentido, tá? E o que ele gera? Ele gera duas nações. Uma nação que corrompe tudo aquilo que é o bom costume, e uma nação que procura servir no bom costume do Eterno. Então, o que ele vai gerar? Ele gera Esaú e ele gera Jacó. Jacó gera a Israel. E Israel está com as portas abertas para receber as nações, tá? Esaú, ele gera nações, muitas nações, casamentos mistos, prostituição, engano, feitiçaria, e vai por aí afora. Mas tudo vem de um comportamento distorcido daquilo que é Deus. Quem é Satã? Não é um comportamento distorcido daquilo que é Deus? Quando fala assim, Satã é um anjo mau. Por que é um anjo mau? Não estou dizendo que é, estou falando no consenso popular. Satã é um anjo mau. Por quê? Porque ele era bom e se tornou mau. Então ele se corrompeu dentro de uma pureza. Ele era também bom. Entende? Ou seja, ele era também luz, mas de luz ele se torna trevas. Mas essas trevas estão sempre relacionadas e conhecem muito bem aquilo que é a luz. E a especialidade dele é tirar a tua luz, transformando em trevas. Ou seja, é corromper você, fazer você ter escolhas que você vai impedir a cada dia que a luz do Eterno seja revelada a você. Logo, se a luz não desce até você, você vai se enchendo de escuridão. Nós temos Yetzer Hatov, inclinação para o bem, e Yetzer Hara, inclinação para o mal. Quando você escolhe fechar as portas do teu comportamento, aquilo que é vontade sua, para teu bel prazer, quando você escolhe não fazer isso por conhecimento da pureza do Eterno, para alegrar o Eterno, você está trazendo luz a você, e a luz dissipa as trevas. Então, de inclinação para o mal, você começa a andar segundo a inclinação para o bem. O que é a definição mais simplista de tzadikim? Dos homens justos. É o que? O comportamento mais comum, segundo o livro do Tânia, é o Benoni, que é aquele que anda como intermediário. Ele está sempre lutando para se inclinar para o lado Hatov e lutando para não se inclinar para o lado Yetzer Hara. Mas ele consegue ficar no intermediário. Ele consegue, ora ele vence aqui, ora ele se inclina para cá, ora, entendeu? Mesmo um livro que o povo evangélico não compreende até hoje, O Homem Espiritual, volume 1, 2, 3 do Admani, ele traz essa doutrina, só que ele não cita no livro dele que é uma doutrina judaica. Quem lê esse livro ainda não entende até hoje, embora o livro foi escrito em 1927, nós estamos em 2017, esse livro ainda não são compreendidos pelos pastores e afins. Justamente por quê? Porque ele traz esse domínio daquilo que é espírito e daquilo que é alma. Ou seja, trocando em miúdo, ele está falando de Yetzer Hara e Yetzer Hatov. E ele está mostrando que o comportamento normal do homem espiritual é andando na alma, andando no espírito, andando na alma, andando no espírito. Isso é Benoni, isso é doutrina do judaísmo, isso é o Tânia. Agora, voltando para o sonho, para não se perder, na parte exposta a nós em relação a Deus, você tem a alegria, você tem a luz. Ou seja, tem a treva com a gente, mas nós não estamos dando atenção a ela, porque ela está atrás.
Aí você tem que pensar como padrão. Se eu olho para frente, eu não estou percebendo a treva, tá certo? Por isso que este ponto escuro estava bloqueado por essa parede, estava lá atrás, mas existe. Só que no dia a dia, você percebendo, você não vê essa treva, porque ela está lá atrás, está separado por essa parede, mas faz parte do ambiente, porque aquela cozinha faz parte do ambiente, entendeu? A mesma coisa dentro de você. Mesmo aqueles que estão, sempre tem treva dentro da gente, ninguém está totalmente luz, mas quando você está caminhando e olhando para a luz, se você está olhando para a luz, você não está percebendo a treva. Mas se você quer andar para frente e sempre olhando para os teus inimigos, ou seja, os teus inimigos estão longe de você, mas o que você faz com eles? Você tira eles de onde eles estão e coloca sempre diante dos teus olhos. Então não tem perigo diante do teu caminhar, mas você está caminhando sempre com medo, porque você coloca os perigos diante de você. Não é assim? O que é ansiedade? Conceito mais básico de ansiedade: você tem medo de uma coisa que você tirou do lugar, você pegou de algum lugar e trouxe para diante dos teus olhos, anda com medo. Ou seja, isso quando anda, né? Aí é que está. Tem uma história judaica, eu li sobre a paraxá passada, e não é isso não. Eu li isso quando estava lendo lá sobre o Rabi Nachman de Breslev. Ele ali conta uma historinha de um rei que tinha uma estratégia lá. Então o rei escondeu o tesouro dele numa floresta, e ele então tinha dito, agora não vou lembrar direito, mas eu vou lembrar o final, né? Então ele tinha dado lá uma ordem que as pessoas depois poderiam ficar com o tesouro, mas eles sabiam que estavam no lugar da floresta, mas não sabiam qual era o lugar. E ele estava no palácio dele. Aí o povo começou esse e aí começa a nascer aquela inconstância dentro da pessoa, e começa a pensar: por que nós vamos esperar o rei morrer? Vamos pegar o tesouro agora. E começaram a procurar o tesouro. E aí vai passar por uma ponte, um leão vem e pega a pessoa. Aí a pessoa morre naquela ponte. Aí ele vai dizer tal coisa. Eu sei que para cada canto que as pessoas iriam, aparecia sempre lá um perigo, um bicho, etc, etc. E começou a morrer pessoas, e ninguém chegava lá. Até que um dia o rei se encheu de tudo isso e falou: sabe uma coisa, eu vou recolher o meu tesouro. E diante dos olhos de todo mundo, ele simplesmente foi caminhando, passou por aquela ponte onde muitos caíram, morreram. Ele passou pela ponte, entrou naquela floresta, pegou o tesouro e pronto. E todo mundo ficou atônitos, querendo saber por que não aconteceu nada com ele. Ele disse assim: gente, quando eu enterrei o meu tesouro, eu contratei um ilusionista para colocar diante dos olhos de vocês todas essas ilusões. Então quando vocês vão, vocês estão enxergando esse perigo, vocês estão andando, é tudo ilusão, essas coisas não existem. Guardadas as proporções, o rei é Deus, e ele contratou o ilusionista. Quem é o ilusionista? Satã. Quando Moisés disse para ia falar Abraão, Moisés pode ter falado com Abraão também, não tem problema. Mas quando Moisés falou com Arão, o irmão dele: olha, eu vou subir com Hashem, vou ficar lá 40 dias e você assume minha posição aqui. O que Satã fez? Sabendo que seria 40 dias, nesses 40 dias, nesta linha de ilusionismo, ele fez uso de imagens no céu, usando vestimentas, imagens de Moisés, dizendo: olha povo, o líder de vocês morreu, vocês acabaram de sair do Egito, e agora? Agora Deus abandonou vocês, vocês ficaram ao famoso Deus dará. Quem vai cuidar de vocês?
E o povo foi ficando desesperado, e aquele povo que saiu junto do Egito, logo já pensou numa segurança própria, e fizeram o que criaram o bezerro de ouro. O bezerro de ouro, ele seria o quê? Fruto do ilusionismo, para criar algo que não existe, mas algo que daria para eles um princípio de segurança. E as pessoas estão acostumadas a serem dirigidas para se sentirem seguras. Gente, pergunta para uma mulher que quer casar, qual é o principal fundamento que ela quer casar? Que ela quer ter um marido que lhe dê segurança. Segurança também é sinônimo de proteção. E isso não tem a ver com profissão, com dinheiro, tem a ver num relacionamento de coração para coração. Apoio. Quando ela sabe, eu tenho um ombro para chorar. Se eu não conseguir ser tal coisa, eu não preciso ter vergonha do meu marido. Eu vou ter um amigo. Ou seja, tudo isso faz a pessoa ser forte. Mas ela precisa desse outro para ser forte? Não, ela já é forte. Só que alguém estando do lado vai simplesmente funcionar como um espelho que vai mostrar para ela que ela é forte. Na verdade, para a gente ajudar alguém, a gente não precisa fazer nada. É só deixar o outro que ele enxergue por si mesmo, que ele vai ver que ele é forte. A fortaleza está sempre dentro de você. Mas as pessoas são dirigidas por esse ilusionismo. Então, voltando ao exemplo do sonho, quando eu deixei e fui em direção à porta, aí vem a cena da agressividade. Aí foi que eu perguntei, esta cena da agressividade passa uma informação no sonho que o sonho era ruim. Mas na verdade a cena da agressividade mostra que o sonho é justamente bom. Por quê? Porque ele está completo. Porque você está dentro de um regime judaico, mas por outro lado você não é judeu. O teu comportamento tem que ser literalmente de judeu. No caso nosso, nós somos nações, Bnei Noach. No mínimo responde por 7 leis de Noah, e não por 613 mandamentos. Portanto, querer andar como judeu, isso não é função, isso é o lado da árvore que é do judeu. Ali é aquilo que Deus separou para ele, ali está a luz. A parte que está por Deus separado para nós é justamente o lado da esquerda, onde estão as trevas, porque nós viemos do lado das trevas, e a nossa missão é sair das trevas para a luz. Ou você acha que aquele texto do Novo Testamento não foi um texto pensado, quando diz que o Filho de Deus nos tirou das trevas para a sua, nem lembro mais o texto, maravilhosa luz? Alguém lembra esse texto? São vários textos nesse sentido aí, tá? Então, isso daí é uma doutrina judaica? Claro que é. Só que ao mesmo tempo que ela é passada como sendo uma doutrina cristã, que faz separação. Aí entra novamente a questão do antissemitismo. Agora, será que vocês entenderam o que eu quis dizer desse sonho? Onde é que nós estamos? Nós estamos num lugar que responde pelo judaísmo, e neste lugar que responde pelo judaísmo, não é tua função brigar com as pessoas do lado de fora, com as religiosidades às avessas, porque quando você se concentrar em fazer isso e brigar com pessoas, ou andar triste com esses relacionamentos, você estará perdendo a principal função em você, que é servir a Deus, independente de qualquer lugar que você esteja, tá? Porque neste sentido, o mal que eles estão acostumados, para nós ele está separado por uma parede, porque você está preocupado em seguir Hashem pela luz. Logo, quando você está de olho com a luz,
não tem treva para te atacar. Por outro lado, você é muito consciente que qualquer bobeira que você dê, o mal que está dentro de você, ele vai te inclinar para fazer essa vontade. Ele não vai te separar de Deus e te mandar para o inferno separado de Deus, mas ele vai fazer você parar o teu crescimento. Parar o crescimento significa voltar a andar triste, voltar a andar perdido e sem prestar culto a Deus. Você não vai ter alegria. Você pode estar no teu melhor casamento, com os teus melhores filhos, no teu melhor emprego, numa melhor escola. O que vai adiantar tudo isso? Você não vai conseguir viver e desfrutar de nada disso, porque não há motivação interna que é dirigida, porque tudo que é externo é o que está te motivando, tá? E sabendo que tem esta treva, quando você vai à porta, no caso, para ter contato com pessoas, esse lado da treva tenta te trazer o quê? Medo. Agora, pensando nessa última cena ia falar filme, do sonho, quando esse tripé aqui, ele vem com toda a força para me atacar, será que ele iria de fato me atacar? Não poderia ser como um ilusionismo, entendeu? E aí a gente reage com o medo, e o medo paralisa. Guardadas as proporções, o que Deus mais quer tirar de você? O medo. Porque Ele tirando o teu medo, Ele está liberando o amor. Então esse sonho ele não é mau, ele é bom. E responde que você deve manter a tua alegria como Benenoah, como alguém. Não tente ser judeu, não queira ser judeu, porque você não foi chamado para ser judeu. Mas você também recebeu do Eterno a condição de sair de Esav, de sair do sistema religioso, porque o sistema religioso ele vai te paralisar. Então você tem que saber que nós não temos que ter medo do sistema religioso e nem permitir que ele traga abatimento a você. Mas você, para querer se superar nesse sistema religioso, você não tem que se mutilar fazendo de você um judeu, porque você não vai conseguir, não é a tua essência, você não foi chamado para isso. Vamos dar um exemplo clássico, sem entrar em muitos detalhes. Vamos dar um exemplo clássico. Todo mundo conhece o famoso termo, fulano nunca saiu do armário. Não é algo conhecido esse termo? Tá. Esse fulano que está no armário, ele pode ser engenheiro, professor, ter o melhor emprego do mundo, a melhor família, ele pode ter o melhor tudo. Ele é feliz? Pois então, porque ele está tentando ser alguma coisa que ele não é. Sempre que você tentar ser alguma coisa que você não é, você vai sofrer. Então, quem vem do lado da esquerda, as nações, ele vai ter que fazer uso do lado da direita, que é aquilo que Deus providenciou para o judeu, pertence ao judeu, mas que é trazido para nós, e não nós levando para lá, é nós fazemos, porque nós temos que crescer para Deus desse lado. Dá para entender? Desse lado onde inclusive estão as trevas. E as trevas é uma realidade. Só que essas trevas não é uma realidade da forma cristã que você aprendeu. Que aqueles demônios que fazem isso, que fazem aquilo, que aquilo outro, que te leva e que te separa e que te faz eternamente separado de Deus, etc, 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 etc. Agora, o que é cobrado de nós para ser feliz no louvor ao Eterno, num coração sincero e
As pessoas que estão do lado de fora, que quiserem entrar, as portas têm de estar abertas para elas. E você não vai ter que querer transformar essa pessoa. Nós não vamos fazer pessoas de judeus e nem nós seremos judeus. Porque nós não fomos chamados para sermos judeus. Mas nós fomos chamados para viver alinhado à fé judaica e ao ensino judaico. Eu estou aqui, eu não estou de terno, eu não estou de talite, eu não estou com kippá. Eu não preciso me transvestir, colocando uma vestimenta judaica, se eu não sou esse judaísmo nesse sentido. Mas a linha de viver para Deus, ela é uma linha judaica. E eu tenho que respeitar o lugar que Ele me colocou. Ele me colocou deste lado da esquerda da árvore. E colocou o judaísmo do lado direito da árvore. Eles vão crescer do lado direito, nós vamos crescer do lado esquerdo, e aqui em cima no topo os dois vão se encontrar, cada um fazendo o seu serviço no mundo. Na verdade, existe uma grande hipocrisia do nosso sistema religioso e sociedade de uma forma geral. Pelo menos eu penso assim. Porque uma vez que você nasce, você teoricamente é obrigado a deixar a sua essência. Por exemplo, de um homossexual. Por que ele tem que deixar a essência dele? Para agradar a sociedade? Porque justamente a sociedade impõe isso. Uma vez que você tem que deixar a sua essência, concorda que você se torna um hipócrita? Porque se ele ama Deus, como ele? Mas a religião diz que eu tenho que deixar a minha essência, porque eu estou em pecado se eu sou homossexual, ou estou em pecado porque eu fiz isso, ou estou em pecado porque eu fiz aquilo. E Deus justamente chama o contrário. Ele quer que você tenha e desenvolva o seu caráter e siga da melhor maneira possível dentro da sua essência. Correto. É isso mesmo. Só que a sociedade não ensina a gente já nasce aprendendo errado. Isso mesmo. Então, assim, na minha concepção, Deus criou o ser humano da forma mais simples que existe. Mas, infelizmente, a gente vai aprendendo errado, e aí acontece tudo que a gente vê por aí, coisas terríveis, e o ser humano também passa e vai sendo mais machucado, entendeu? E a gente tem que ser sincero, as igrejas não abrem portas, como foi o local, elas só fecham. Então, assim, a própria religião, de uma forma, ela dificulta o relacionamento com Deus nesse sentido. Falando desse assunto, é um assunto mais polêmico, mas existem outros. A igreja não aceita padrão. A igreja nunca vai aceitar o assassino. Então, assim, é muito difícil. Mas, embora eles são assassinos e ladrões. Exatamente. Quer um exemplo? Estão tentando formular uma lei, aquela que você me comentou ontem, de querer que as igrejas comecem a pagar impostos e também prestar conta de um sentido sobre o dinheiro. Gente, muitas igrejas no Brasil servem de lavagem de dinheiro. É dinheiro sujo, é dinheiro de crime. Entendeu? Então, possivelmente, essa lei não vai passar, porque há interesses dentro do Congresso Nacional, porque são grandes ali dentro que usam a fachada da igreja para lavar dinheiro. Porque muitos pastores de nomes famosos que tem por aí estão dentro da corrupção. Isso é mérito do Brasil? Não, isso já vem lá do comecinho. Faz parte desse lado das trevas que estamos comentando. Sobre essa parte, assim, as igrejas até abrem as portas para todos, porém com aqueles títulos assim, pode vir que Deus, Espírito, vai te mudar, vai te transformar. Você aceita com essa posição. Ou seja, você perde sua essência, tá, mas aqui eu ia entrar com o próximo passo aí de encerramento, seria justamente essa questão. Como eu não quero que você vá embora para casa sem esse fechamento, porque usando este exemplo aqui, os dois filhos foram gerados dentro do mesmo útero materno e eles são irmãos, embora totalmente às avessas, mas são irmãos, tá? Não eram idênticos, mas eram irmãos. Um nasce vermelho e peludo
e diz lá o Midrash que ele nasce com todos os dentes na boca. Imagina só, hein, Amanda? Imagina você lá, como técnica de enfermagem, num socorro lá, você pega uma grávida e tem que acompanhar o parto. Quando nasce aquela criança totalmente peluda e com todos os dentes na boca, você deixa o bebezinho ali, ó, e fala: já que você tem dente, morde aí o cordão umbilical que eu tô caindo fora. Se liberte. Eu tô, partiu. Ela coloca lá no Facebook dela, partiu. Então, gente, o útero é o mesmo, o pai é o mesmo, o comportamento é individualizado, tá? Então, o Esaú, ele gerou este lado da esquerda, que ele é gerado desse lado da esquerda, que já tinha o lado da esquerda, gente. Estou usando tudo isso aqui apenas como exemplo, como figura de linguagem. Já tinha o lado da esquerda, tá? Tanto é que quando eu não tinha terminado ela, quando ele está cego, que a mãe vestiu Jacó com aquela roupa que era a roupa de Esav, que é a mesma roupa que vinha de Adão, só que em Esav, toda vez que Esav entrava na presença do pai na tenda, o pai não sentia o cheiro dos campos do Eterno. Mas quando Jacó entrou com aquela roupa, Jacó era a pessoa certa para a roupa certa. Nele, aquela roupa, entre aspas, o encantamento do Eterno, usando o bom sentido aí da palavra encantamento, ela totalmente teve como demonstrar o que era aquele bom cheiro do Eterno. Quando ele entrou, o Isaac falou, olha, ele não estava vendo, mas ele sentia, ele falou: olha, eu sinto que o cheiro dos campos do Eterno estão aqui. Aquilo trouxe paz e trouxe certeza para ele que a escolha era correta, que ele podia ministrar a bênção. No fundo, diz o Midrash que ele sabia que quem estava ali não era Esaú, porque usado o termo pela Kabbalah, mostra que quando Esaú entrava na presença dele, ele sempre trazia junto as trevas, e Isaac percebia estas trevas e ele tinha medo. Só que por outro lado, a intenção dele era de tanto amor pelo filho que ele queria mudar a essência do filho, mas o filho nunca teve sua essência mudada. A vontade dele literal era de abençoar o filho, sim, para ver se ele tomava rumo, mas naquele momento, diz, o estudo do Zohar, conta que quando ele está preparado para entrar, Deus fala em alta voz no céu e diz assim: pronto, agora a serpente vai entrar morada novamente no mundo, e não teremos o que fazer. Aí Miguel diz assim: não por isso, Eterno, permita, eu sei o que deve ser feito, permita que eu vá em socorro. E foi dada a permissão. Quando Jacó, que estava com muito medo de ser descoberto por Isaac, quando ele entrou naquela tenda, Miguel já estava ali presente. Na hora que ele entrou, e pela presença de Miguel, o Isaac pôde receber todo aquele cheiro que estava naquela vestimenta. Aquilo deu certeza para ele que ele podia ministrar a bênção, e sabendo que uma vez ministrada a bênção, não tem como voltar atrás, tá? Ele ministrou a bênção, saiu dali, chegou o Esaú verdadeiro. E ele falou: mas quem é você? Eu sou teu filho, Isaac. O Isaac perguntando para Esaú: mas pai, não tem nenhuma bênção para mim? Não, não tem, foi dado tudo, não tem como. Mas não tem como, não dá para voltar atrás, tá?
E é desta forma que é ensinado, que aquela semente da serpente, que Jacó veio a este mundo para esmagar a cabeça da serpente, nesse sentido, porque ela não podia voltar a entrar no mundo. E agora acho que eu posso fechar o que eu estava dizendo, porque uma das preocupações maiores, querendo ou não, que nós temos, é ficar pensando, quem sou eu, para onde, não é que para onde vou, que nós sabemos muito bem, mas vim de uma igreja evangélica, aí você se sente muito pressionado, só que é uma pressão de ilusão, gente. Tira isso do coração de vocês. Não temos que ter mágoa, porque se chegamos até aqui, nós viemos também por aquilo que Deus permitiu que existisse. Nós não temos como defender e querer dizer o que é que Deus vai fazer com esta igreja evangélica. Por um lado, ela criou muito males, mas por outro lado, muitos que vieram a Deus, vieram também por ela. Então esse tipo de coisa é um julgamento que pertence ao Eterno. Você não tem que se preocupar com isso. Mas infelizmente, nesse sonho que eu acabei de te falando, a gente acaba sendo motivado por fatores externos. Então esse fator externo que a igreja criou, nós não temos que cultivar o nosso carinho, o amor a Deus, motivado por isso, porque ela nos amarra. Então, liberte-se, porque não tem como você servir a Deus pressionado por aquilo que veio da igreja evangélica ou do cristianismo de uma forma geral, tá? Não pense que essas pessoas vão arder no inferno. Não é papel teu pensar isso. E se você pensar isso, você ainda está errado, porque o ensino do Eterno é: você tem que ser grato com aquilo que foi que te fez o bem. Quando Moisés recebeu o comando de Deus para amaldiçoar naquelas 10 pragas o Egito, as 4 primeiras pragas Deus não permitiu que ele fizesse. Por quê? Porque transformar água em sangue, mandar o pó virar piolho, aquelas coisas todas. Agora, o Moisés, ele foi salvo pelo Egito, ele foi alimentado e estudado no Egito. Como que ele iria então pagar o bem com o mal? Não pode. Então não é nossa função malhar igreja. A nossa função é sair das amarras com que ela nos amarrou. E nesse sentido, desse lado aqui, nós vamos nos libertando das cascas, que vai nos dando acesso àquele material da centelha divina do Eterno que está dentro de nós, mas que está tudo grudado por cascas. E conforme a gente vai saindo dessas cascas, continuamos do lado da esquerda ainda. E deixa Israel fazer o trabalho dele do lado da direita, porque nós vamos nos encontrar, porque nós estamos trabalhando junto, no mesmo propósito, com o mesmo Deus, diante das mesmas leis. Mas determinadas leis é só para eles. Você não pode ir para lá. Tá certo? Por isso que, repassando o sonho, como começou o sonho? Eu estava num salão que era convencional, de salão era igreja, como se fosse um encontro de várias igrejas, só que eu estava lá no altar sozinho, ou seja, não é recebido. O judeu que é recebido dentro da igreja evangélica é aquele judeu que se converte à igreja evangélica, ele é recebido. Ao contrário, ele sendo judeu dentro da igreja evangélica, não cabe lugar, então não tem esse lugar. E aí todos estavam do lado de fora, só eu do lado de dentro, sozinho. E aí o meu culto, entre aspas, para Deus ficou prejudicado, porque não tinha alegria, não tinha motivação, e eu também não queria estar ali. Quando é trazido para cá, que me cai a ficha, e eu começo a me libertar disso, e começo a ter uma conexão com Deus, aí eu sou trazido de volta para este lugar. O cenário mudou internamente, exteriormente estavam as pessoas, e quando eu vou ao encontro das pessoas lá fora, aí me vem o ataque das trevas, como que para impedir. Ou seja, a guerra que está contra essas religiões não é papel nosso de manter essa guerra, porque essa guerra, ela não é nossa.
Não perca tempo, porque isso não é seu, não é para você, não é para nós. Mas se eles quiserem, qualquer um deles quiserem entrar para o nosso meio, a porta está aberta. Entendeu? Por isso, eu tinha certeza, quer dizer, eu fiquei pensando, que sonho é esse? Foi a noite passada, né, gente? A noite anterior, sem ser essa de hoje, a de ontem, de quinta para sexta. Aí eu fiquei pensando durante o dia, que aquilo não me saía da cabeça, e aí falei, peraí, deixa eu ver a paraxá direito, porque este sonho é para dentro da paraxá, e é por isso que eu trouxe este exemplo, tá bom? E espero que tenha ajudado a vocês se libertarem dessa questão religiosa.